Olá, começa agora o Conectados com Controle, o novo podcast do CONAS que vai tentar te mostrar que você tem mais conexão com o controle interno do que imagina. E para este primeiro episódio eu vou me apresentar. Eu sou Thaís Venturato e vou estar com vocês ao longo dessa atividade, tentando mostrar como que a gente pode caminhar para uma sociedade mais justa e fraterna. Olá, então eu queria dizer a vocês também que quem vai passar por aqui não é necessariamente alguém que tenha ligação com o controle interno, pelo contrário, é daqui que a gente vai oxigenar nossa relação em encontros informais, mensais, né, para que a gente possa atingir, sim, uma visão mais completa, não só do controle, mas da nossa sociedade. Eu sou Edmar Camata e nós vamos nos encontrar aqui uma vez por mês. E a pauta de hoje, apesar de tão falada ultimamente, não é tão nova assim. E para poder falar sobre o tema, nós temos duas convidadas super especiais que vão pautar sobre integridade, ética e muito mais do que isso, sobre a vida. Professora Lúcia Helena Galvão, quem é você nesta conexão? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia, dou aulas há 35 anos na organização Nova Acrópole do Brasil e trabalho com essa habilidade, com essa busca de colocar a filosofia na vida prática das pessoas. E falando em integridade, principalmente aplicado na realidade da nossa sociedade, né? A nossa segunda convidada vai fazer a parte prática, né? Então, professora, Elisama Santos, apresente-se para o nosso público. Olá, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou Elisama Santos, eu sou escritora, sou uma estudiosa da comunicação, sou comunicadora, sou psicanalista e autora de alguns livros sobre relacionamento, sobre comunicação não violenta. E eu já estou empolgadíssima para esse papo, para a gente conseguir trazer esse tema tão importante para um órgão que é tão importante para a manutenção da nossa sociedade íntegra, né? Então, que feliz estar aqui com vocês. É muito legal quando vai acontecendo essa conexão e já de cara o Camata começa. Professora, aliás não, porque a Elisama é uma professora também e Uma foi ótima uma professora professora. maravilhosa e brilhante aí nos nossos últimos eventos. E a ideia é que esse podcast seja assim mesmo, solto, um bate-papo, vamos construir isso daqui juntos. Professora Lúcia, então a primeira pergunta para a senhora, eu que inclusive sou uma aluna, né, da Nova Acrópole, e tenho essa admiração profunda pelo trabalho que a senhora está construindo ao longo da sociedade e tendo esse destaque. Sei que a senhora gosta, inclusive, muitas vezes de trazer a etimologia das próprias palavras, e que é um ótimo começo, inclusive para a gente que é comunicadora, né, Elisama? Começar do início é um ótimo ponto para a gente saber, de fato, o que significa o que a gente está falando. Integridade está na moda, seja na administração pública, seja nos formatos que a gente vê espalhados pelos rios ao longo da internet. Eu queria que a senhora comentasse inicialmente o que a gente tem a aprender desde lá de trás com os grandes mestres que já falavam sobre isso. Sim, uma coisa que você colocou em relevo é interessante, a origem da palavra integridade vem do latim integer, voltando um pouco mais atrás, intangere, ou seja, aquilo que não é tocado, que é a mesma raiz do tangível que a gente usa tanto. Aquilo que não é tocado, não é profanado, não foi ofendido por nenhum tipo de corrupção. Isso seria a ideia do íntegro. Sempre houve, desde as civilizações mais antigas, em algumas dessas civilizações, a ideia de que o homem veio ao mundo para construir a si próprio, que ele veio aqui para sair mais sábio, mais íntegro do que ele chegou. E que, portanto, a grande tarefa do homem é a construção de si mesmo. Mas, às vezes, pensamos que viemos construir coisas, pensamos que viemos construir naves voadoras, e a natureza já construiu planetas e cometas que voam aí para todo lado. Pensamos que viemos fazer coisas rápidas, máquinas rápidas, e, na verdade, a natureza construiu a velocidade da luz, ou seja, nós não viemos para construir coisas. A natureza não precisa de nós para isso. Nós viemos para construir a nós mesmos como seres humanos. Então, a busca da integridade é semelhante àquilo que fazemos no corpo físico. No corpo físico, buscamos saúde, que é uma forma de integridade. Nada nos fere, nada nos polui, nada nos contamina. Essa mesma necessidade existe nos planos sutis. Existe a necessidade de integridade no plano emocional e no plano mental.
Qualquer coisa que nos fere, qualquer coisa que vai contra essa nossa ideia, esse nosso princípio de humanidade, vai ser como uma pedra no sapato, progressivamente maior, quanto mais nós caímos na tentação da desintegração, da corrupção, né? Então, isso provoca um sofrimento muito grande por parte de quem o pratica. E é muito interessante que a gente mensure, às vezes, o tanto de prazer que as coisas nos trazem, o tanto de realização que alguma coisa pode nos trazer, versus o preço que ela custa, para ver se estamos fazendo um bom negócio em relação à vida. Ou seja, a integridade, ela nos dá uma paz de espírito tremenda. Você está trocando isso pelo quê? Será que vale tanta pena assim, esse algo pelo qual você está trocando? Ou é algo muito irrelevante que você poderia obter de outras formas, apenas esperando um pouco mais, perdendo a sua paz de espírito, que é a definição mais perfeita da felicidade humana? Ou seja, ter noção de que precisamos construir a nós mesmos, não viemos ao mundo prontos, que quanto mais somos fiéis a um ideal de humanismo, de integridade, de coerência, mais somos sólidos, estáveis, felizes, mais temos autocontrole, mas é necessário que a gente queira, é necessário que nós tenhamos isso como referencial. Eu quero ser um ser humano melhor do que eu sou hoje. Isso, para mim, é um quesito do qual eu não desisto, não abro mão. Eu quero fazer diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo. Não quero sair do mesmo tamanho que eu entrei. Esse querer é o pontapé inicial para qualquer transformação. Lindo isso, né, Thaís, professora? se você permitir, eu já vou fazer aqui minha primeira intervenção, hein? É claro, E é para tem todo mundo uma contribuir mesmo, Camargo. uma ligação total com nossos temas aí. Professora Lucilena, e até Elisama também, mas eu sou um assistidor nato dos seus vídeos e também da sua palestra que já foi dada no CONAS. E a senhora sempre citando grandes nomes, grandes filósofos, né? E nesse caso especificamente citando Sócrates, a senhora lembrou que uma escola pode formar um bacharel em filosofia, né? Mas não um filósofo necessariamente. E aí, citando Sócrates, a senhora fala, né, que um dia os seus discípulos falaram para ele: por que você não pega os políticos de Atenas, e a gente está falando da época da tirania, né, e não dá aula para eles até eles se formarem filósofos, né? E a resposta de Sócrates foi: minha mãe, Fenarete, era uma parteira, mas tinha uma coisa que ela jamais conseguiria fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida, né? E aí vem a nossa relação diariamente do controle interno com a integridade, com a gestão pública, né? Muitas vezes, né, quando a gente almeja transformar um ambiente em um ambiente íntegro, dentro de programas de integridade, dentro de entrega das políticas públicas, o que a gente encontra é um sistema político até que muitas vezes não traz pessoas prontas para essa visão de integridade, né? E aí eu lembro muito e lembro sempre dessa questão, porque dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida, como que a gente transforma, e é cultural isso, claro, né? Mas um ambiente que não nasceu para a integridade muitas vezes, e olha que eu sou otimista, hein? Mas um ambiente em que a gente precisa, para as políticas públicas chegarem na vida das pessoas, da integridade. Com certeza, nós temos um ambiente cultural que prima pelo êxito e não pergunta qual o preço que você pagou por ele. E isso é sério. Eu acredito que muitas pessoas têm dentro de si essa sede, uma necessidade de algo que elas não sabem exatamente o que é, uma necessidade de paz de espírito, de equilíbrio, de realização. Essas estão grávidas. E para essa, qualquer pequeno toque que você possa dar, elas facilmente trarão à luz esse comportamento mais íntegro. Já aquelas que não têm noção disso, muitas vezes não têm noção porque nunca lhes foi oferecido. Porque você pode dizer que alguém recusa a integridade se ela foi oferecida e foi, de fato, recusada. Mas, às vezes, não há dentro do campo de experiência dessa pessoa nenhuma noção de que há coisas melhores do que o êxito, que há coisas melhores do que ganhos pessoais. É uma hierarquia de valores que não foi apresentada. Então, existe a capacidade da educação, né, que trabalha com o ensinamento e o exemplo, mostrando que existem referenciais de pessoas que foram extremamente realizadas, não pelas coisas que elas tinham, mas pelo que elas eram. Se nós precisamos de coisas para sermos realizados, a virtude é das coisas, não nossa. Nós temos que depender das nossas próprias virtudes para sermos realizados, porque aí a nossa realização, a nossa felicidade não depende de ninguém externo, depende apenas de nós mesmos. Então, eu acredito que mesmo esse que não está grávido, talvez ele nunca tenha tido essa opção.
nunca tenha sido colocado diante dele essa opção de uma maneira que ele entendesse o preço que estava pagando, do que ele estava abrindo mão. Muitos, talvez, se entendessem essa disjuntiva, essa opção, talvez optassem por uma vida mais íntegra. Olha Uau, só tô que vendo a Thaís interessante quando ali, a o Lúcia traz isso, né? queixo da Thaís quase cai com a resposta. É porque assim, é sair do caldo cultural, né? Sair da massa, da mecanicidade e tentar entender que o ser humano é bom por natureza, mas às vezes a gente não tem nem a oportunidade de exercer o nosso lado melhor, né? Elisama, eu tenho certeza que você tem demais a contribuir nessa conversa. Vem cá trazer essa experiência toda de comunicadora, psicanalista para a gente poder entender como é que a gente passa para a parte prática dessa atuação da integridade em nossas vidas mesmo. A professora Lucilena trouxe algo incrível, que é, por vezes, a gente está diante de pessoas que não têm referência sobre o que é essa integridade. E é importante nós entendermos que cada pessoa tem um significado para uma palavra. E esse significado, essa versão da realidade é dada pela nossa história, é dada pelos nossos pais, é dada pelos encontros que nós tivemos, pelos livros que nós lemos, pelos amigos que nós cruzamos no caminho, pelas escolas que nós estudamos. Então, a minha ideia do que é integridade, ela é formada pelo caldo cultural, a caldo da sociedade que eu vivo, e por esse recorte dessa sociedade onde eu nasci, onde eu cresci, por onde eu me desenvolvi. E como eu interpretei tudo que eu vivi. Então, se a gente parar para pensar, olha a complexidade da formação de um conceito para cada pessoa. Eu costumo dar o exemplo, quando falo sobre essa questão da complexidade de cada conceito, de que nós precisamos lembrar que, para cada pessoa, a palavra significa uma coisa, e aí eu dou o exemplo um relatório bem preparado. Vamos precisar de um relatório bem feito. Um relatório bem feito para você pode ser um relatório com 5 dados a respeito da situação. Para mim, pode ser um relatório com 15. Para o Camata, pode ser com 25. Para a professora Lúcia, pode ser com 35. O que é um relatório completo, se nós não sentarmos aqui e entendermos o que é um relatório completo? Vamos acompanhar esse projeto de perto. Acompanhar de perto, para mim, pode ser uma reunião semanal. Para você, Thaís, pode ser uma reunião quinzenal. Para o Camata, pode ser um relatório semanal. Para a professora Lucelena, pode ser um e-mail quinzenal. Se nós chegarmos aqui e falarmos, gente, nós estamos aqui construindo ambientes íntegros, nós não estamos, talvez, muito provavelmente, falando da mesma coisa para um grupo. Quanto maior o grupo, mais diverso esse conceito do que é esse ambiente íntegro. Então, nós precisamos trazer na prática o que é a integridade que eu espero. Integridade para mim, dentro deste ambiente, integridade para mim, dentro deste órgão, integridade para mim. E aí, no caso de vocês, não é integridade para mim, pessoa física, não é o que é integridade somente para a Thaís. É o que é integridade para o controle. Dentro do que nós entendemos por integridade, o que é essa integridade e como ela é posta em prática? Quais são os requisitos para a gente olhar para o ambiente e falar, olha, esse ambiente está íntegro. Ele está atendendo os requisitos que nós entendemos como um ambiente íntegro. E quais são os requisitos que faltam? Por vezes, nós achamos que palavras soltas, como integridade, que é uma palavra maravilhosa e linda, elas já dizem muito. E elas não dizem tanto. Eu preciso, para o meu grupo, para cada ambiente que eu estou, descrever o que é que eu espero. O que é essa integridade para mim? O que é essa integridade para esse outro que está aqui comigo e que talvez esteja numa relação que ele nem confia tanto em mim aqui, mas o que é integridade para esse outro? Como que nós vamos entender qual a integridade que nós precisamos pelo bem comum aqui? Uau. Já posso me meter nessa conversa, Thaís? Sempre. Por favor. Eu acho, assim, nós estivemos juntos, né, Elisama, no encontro, na reunião técnica do CONASSE, e quando eu saí de lá, eu achei que a gente estava sendo criticado, Thaís, porque uma pessoa me abordou logo na saída e falou assim, porque a Elisama, ela tem uma colocação muito rica e muito interessante, a frase é forte, né? O ponto de vista é só a vista de um ponto. E quando a gente aprende isso, a gente passa a olhar a nossa realidade e do outro de maneira diferente. E passa a perceber, né, essa diferença de visão. E aí a pessoa me abordou e falou assim: vocês contrataram a palestra, pagaram para uma pessoa vir aqui explicar para a gente que o ponto de vista é a vista de um ponto?
Aí eu pensei, ai meu Deus, agora a gente está tomando uma crítica. E a pessoa falou assim, pagaram muito barato, porque vale muito mais. Eu estou saindo daqui perfeitamente com a visão que está, por exemplo, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala que você tem que se colocar no lugar do gestor, por exemplo, né? E aí eu lembro, né, que as relações hoje, né, e isso eu já vi várias pessoas falando, e inclusive as relações profissionais, elas são baseadas na desconfiança, né? A gente tem a previsão, né, que é constitucional e é legal no Brasil, de que o servidor tem boa fé objetiva. Então, isso está na lei. Em tese, a gente deveria basear nossas relações na confiança no outro. Mas seja numa auditoria, seja numa reunião de trabalho, a gente está sempre desconfiando, né? Então, essa questão de certo altruísmo também, de se colocar no lugar do outro, é muito importante, porque ajuda, inclusive, a formar ambientes de trabalho melhores, né? E aí, né, a sua frase era, na apresentação era: ninguém está vendo o mundo da mesma forma que você. Eu acho de uma riqueza imensa isso, na medida em que no dia a dia a gente precisa praticar isso, né? Você citou o exemplo da reunião de trabalho. Acompanhar uma tarefa para cada um é uma forma, né? E aí a gente vê que as pessoas começam a ser desatendidas nas realidades delas, porque a gente não está vendo, né, pelo olhar do outro. E o número que você trouxe para a gente impactou muito. 45% das pessoas diziam que as situações que elas viviam no ambiente de trabalho negativas impactavam nas vidas pessoais dela, nos relacionamentos, né, na relação com os filhos. Então, esse número realmente é alarmante, porque se a gente não construir a confiança, e aí tem tudo a ver com o que a professora Lúcia Helena estava falando do ambiente de integridade, né? Da construção que a integridade tem e foi apresentado para cada um, talvez a gente esteja com uma chave de abrir mesmo a presença do outro com um protagonismo maior, né, no ambiente do trabalho a partir daí. Então, essa é uma. Eu estou te confidenciando, tá? Que eu achei que a gente estava sendo criticado na saída da reunião, e, na verdade, era um elogio muito grande, porque falou assim: ela conseguiu construir na minha cabeça que realmente a visão do outro é um lugar a se visitar. E eu já tinha ouvido no passado, né? Que o lugar mais difícil do mundo para você ir é a visão do outro, né? Então, isso marcou muito, e foi uma reflexão que ecoou naquele dia. E é muito difícil para a gente, porque nós estamos presos na nossa própria visão. E trazendo essa questão da desconfiança que você mencionou, a professora Lucilene, ela falou algo que eu acho que explica muito bem essa questão da desconfiança, que nós saímos de ambientes que buscam integridade para ambientes que buscam êxito. E o êxito, ele é escasso por natureza, porque para que seja um êxito, eu tenho que estar me destacando. Para me destacar, eu estou acima, alguém tem que estar necessariamente abaixo. Então, já estou criando ambientes que eles são de muita disputa. E se o êxito ele é a chave para tudo, eu vou disputar com você e você pode estar disputando, querendo tomar o meu lugar. E aí eu preciso desconfiar o tempo inteiro de quem está comigo. A construção desses ambientes em que a integridade, quando a gente fala integridade para a psicanálise, a gente está falando de autenticidade. A gente está falando, não é de uma perfeição, não é de um ser humano que não tem nenhum tipo de problema. Isso para a psicanálise simplesmente não existe. Então, nós não temos um ponto ideal de, olha, vamos transformar o psicótico em neurótico. Não, a gente não tem o modelo ideal. Mas a gente tem essa pessoa, o modelo ideal para nós seria essa pessoa que ela está integrada em todos os lados dela. Ela se reconhece, ela se observa, tanto nas partes maravilhosas que merecem esse reconhecimento, que merecem ser mostradas para o outro, que são valorizadas e que recebem o êxito do outro, quanto essas outras partes nossas que não são tão bonitas assim, e que quanto mais nós conhecemos, nomeamos e reconhecemos, mais nós temos ferramentas para lidar com elas. Então, quanto mais eu nomeio as minhas ansiedades, as minhas angústias, as minhas dificuldades em trabalhar em grupo, a minha dificuldade de confiar no outro, a minha dificuldade de delegar uma função, porque eu acho que aquela pessoa talvez não vá fazer tão bem assim. Quanto mais eu reconheço isso, mais amplas ficam as minhas ferramentas, maior o meu repertório para lidar com essas questões. E se eu tenho um ambiente em que eu posso, em que é seguro reconhecer a minha dificuldade, é um ambiente que nós crescemos juntos. Porque se eu consigo confessar para a Thaís que eu tenho uma determinada dificuldade numa relação, dentro do nosso ambiente de trabalho, e Thaís enxerga isso comigo e fala, Elisama, sabe aquela dificuldade? Nesse momento ela está gritando. Eu estou vendo que você está com dificuldade de confiar, a gente precisa que você confie agora. Olha o nível de parceria que a gente consegue dentro do ambiente de trabalho.
Se eu saio do lugar do êxito, porque no êxito eu preciso ser maravilhosa. Se eu preciso ser maravilhosa, eu não vou assumir meus erros. Se eu não assumo meus erros, eu projeto no outro, eu digo que é o outro quem está errando e o ambiente não cresce. Se um ambiente que abarca o erro, que abarca o eu não sei, que abarca o eu estou em dúvida, é um ambiente que vai abarcar toda a nossa humanidade com essa complexidade de não entender direito o que eu estou fazendo e de ter medo do que eu estou fazendo, de me atrapalhar e de querer entender como que o outro está percebendo a situação, que é o que você falou que é tão difícil, porque um ponto de vista é a vista de um ponto. E nós jamais estamos compartilhando nosso mesmo ponto, logo nós não compartilhamos a mesma vista. Né? Eu brinquei na nossa conversa que até onde eu estudei na escola, um corpo não ocupa dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como eu acho que isso não mudou, nós continuamos tendo pontos diferentes para vistas diferentes. O que facilita a nossa comunicação, talvez, o que melhora as nossas relações, é partir para uma conversa com a convicção de que o outro não sabe o mesmo que eu. Ele não está vendo a realidade como eu. E aí eu tenho interesse. Como é que você está percebendo essa realidade? Para encerrar a minha conversa, né, a minha resposta, esses dias eu tive uma conversa muito interessante com a minha filha. Ela veio no carro comigo contando de uma conversa que ela teve com um coleguinha na escola. E esse coleguinha falou para ela que as pessoas achavam que ele era estranho. E aí a Helena falou, mas assim, todos nós somos estranhos. Porque se você parar para pensar, eu sou diferente de você. E se eu sou diferente de você, eu sou estranha para você. E a gente conversou sobre essa estranheza e sobre quando nós temos a certeza que nós somos, sim, estranhos um para o outro, quando a gente tem essa convicção, surge o interesse. Se esse outro ele é desconhecido para mim, se esse outro ele me traz novidades e só ele pode me dar notícias dele, porque nós somos, sim, estranhos, o que ele me conta? Como ele percebe essa situação? Como essa pessoa com quem eu estou conversando, que eu estou fiscalizando, como que ela está percebendo essa situação para a partir daí, do ponto em que nós estamos percebendo cada um de nós a situação, a gente consegue encontrar um denominador comum. Legal demais. E a vida é tão síncrona que a professora Lúcia publicou ontem, inclusive, falando sobre empatia e essa questão, inclusive, do ponto de vista, a perspectiva sobre os valores do outro. Eu, inclusive, curti a publicação, porque é muito sobre isso daqui que a gente está falando. E aí a gente fala sobre integridade, professora, mas a gente sabe que, na prática, quando a gente vai colocar isso mesmo no vamos ver, né, no jogo da vida, nem sempre a gente consegue essa coerência toda. E muitas vezes, ao invés de olhar para as nossas sombras que todos temos mesmo e fazer daquilo dali um degrau para que a gente, a cada dia, vai eliminando, como a senhora bem colocou aqui na resposta passada, esse comportamento, a gente tem uma tendência a querer mudar o outro e não crescer, né, internamente. Do ponto de vista filosófico, como que a gente diminui essa distância do falar sobre integridade para o ser íntegro? Eu acho que existe em relação à integridade algo que eu costumo falar sobre a ética, é mais ou menos a mesma ideia. Você imagine uma criança que você chega para ela e diz: coma salada, senão você não vai ver televisão. Ou se você comer, vai ganhar sobremesa. Essa criança ela está sendo motivada por medo ou por desejo. Aí ela engole a salada para poder ver a televisão ou ganhar a sobremesa. Outra coisa é você oferecer para uma criança uma barra de chocolate, por exemplo, que é quase unânime, né? Toda criança gosta. Você não vai precisar ameaçá-la para isso. Você não vai dizer, coma chocolate, senão não vai ver televisão. Ela não vai nem terminar de ver você falar isso, ela já engoliu o chocolate. Por quê? Porque a salada, ela come pelos resultados, pelo prêmio ou pelo castigo que ela teme. O prêmio que ela deseja ou o castigo que ela teme, mas não pela salada em si. Enquanto o chocolate, ela come pelo chocolate em si, porque ela gosta, porque ela quer e não precisa de nenhum prêmio externo. Nós criamos uma ideia da integridade que ela está muito em relação a essa integridade de coerção. Deixa eu ser íntegro, porque senão eu posso ser excluído no meu trabalho, eu não tenho uma promoção, eu não ganho algum destaque, eu posso ser penalizado legalmente, mas não porque eu ame a integridade. De tal maneira que quando você me oferece a oportunidade de ser íntegro, eu nem espero você terminar de falar, eu vou ser íntegro, porque eu sinto na integridade algo que me realiza, que me completa, é uma vantagem para mim. Eu não estou me condicionando a ser íntegro para não perder vantagens externas ou não ser penalizado.
E isso é uma equação que nós costumamos chamar em filosofia da consciência animal e da consciência humana. A consciência animal é essa reta horizontal que é motivada por medo e desejo. Ou seja, você quer que o cachorro venha, você oferece um petisco, ou então você ameaça com um chinelo. Ele se movimenta por medo e desejo. Mas existe uma linha horizontal, tá? Uma linha vertical, perdão, que é a linha do dever, que é a consciência humana. Faz as coisas porque ama, porque quer, porque sente que lhe completam. Então, a primeira integridade é a integridade sobre si mesmo, para que depois sejamos íntegros em relação às coisas à nossa volta. Primeira integridade temos que ter é com a nossa própria consciência humana. Eu sempre peço para as pessoas pensarem por um segundo, fazerem o exercício de imaginação e se imaginarem diante da morte, nos últimos momentos da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser nesse momento? O que você quer ter construído? Porque nesse momento seremos a obra-prima de toda uma vida. Você quer ter que virtudes, que tipo de comportamento? Quem é a pessoa que você quer ver nesse momento? Qual é o rastro que você quer ver quando olhar para trás? Isso é um ideal, isso é um propósito. Uma vez que uma pessoa tem um ideal, tem um propósito desse tipo no campo do ser, uma vez que ela sabe onde ela quer chegar, as atitudes íntegras vão sempre alinhá-lo com esse ideal, vão sempre levá-lo nessa direção. Portanto, elas têm uma compensação em si. Existe um tipo de prazer na integridade, que é o prazer do preenchimento, o prazer de coincidir comigo mesmo, o prazer de ter a paz de consciência, o prazer de poder olhar nos olhos dos meus filhos quando eu os educo. Existe um prazer muito grande, me aproxima do meu ideal e, ao mesmo tempo, torna a minha vida cada dia um pouco mais ideal. Quando a pessoa ama a integridade, aí esteja ou não alguém olhando, tenha ou não algum tipo de avaliação, tenha ou não algum olheiro escondido em algum lugar, ela vai ser íntegra porque ela sente isso como uma grande oportunidade, ela se realiza assim. Dentro do ambiente corporativo, eu percebo isso. Eu falei um pouco sobre educação e exemplo, mas não entrei muito em detalhes, que ao mesmo tempo que nós estamos dentro de uma cultura que privilegia o êxito a qualquer preço, muitas vezes, nós temos dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente empresarial, uma microcultura que pode ter a sua independência e ser totalmente diferente daquilo que a nossa macrocultura coloca como oferta. Nós podemos ter uma microcultura onde se oferece a integridade não simplesmente porque a empresa precisa de você para isso, porque não podemos ser pegos pela lei anticorrupção, ou porque não podemos ser considerados como uma empresa que não seja justa, lícita, mas porque nós queremos que você seja feliz. Você faz parte dessa empresa e nós queremos que você seja realizado, que você seja feliz. E como eu considero que a integridade traz felicidade, eu sou o primeiro a praticar. Então, esse ambiente de trabalho vai dando cada vez mais subsídios para que a pessoa perceba, para que ela tenha consciência do que a integridade pode lhe dar. Que a integridade é um bem em si, não pelo que ela vai oferecer depois ou pelo que você pode ganhar ou perder, mas em si ela é um bem. E, ao mesmo tempo, as pessoas que me conduzem são um referencial, são um exemplo vivo disso. Existe um filósofo estoico chamado Epíteto, que ele dizia que as sementes de grandeza em nós necessitam de um exemplo para florescer e germinar. Ou seja, nós precisamos de um exemplo para a construção de nós mesmos. Como um escultor que olha para uma pessoa e esculpe a pedra, ele tem um modelo para trabalhar a pedra. Nós precisamos de um modelo para trabalhar a nós mesmos. Acreditar que existem seres humanos que são íntegros e são felizes. Querer isso como objetivo da nossa vida. Ou seja, nós podemos criar uma microcultura onde nós estamos. E ali, cada vez mais, ensinar um processo educativo, onde você está sempre trazendo para essas pessoas exemplos, histórias e ensinamentos que possam fazer com que elas reflitam sobre esse assunto, sobre o que vale a pena. E, ao mesmo tempo, e mais importante ainda, aqueles que lideram têm que ser um exemplo disso, de como são felizes e realizados pelo que são, como isso traz um tipo de satisfação que nada nem ninguém pode tirar de você. Aquilo que é realmente teu, nada nem ninguém pode tirar de você. Aquilo que se pode tirar nunca foi realmente teu. É uma questão de tempo, você perderá. A realização que o homem tem, o preenchimento que ele tem, que a integridade é capaz de dar, nada nem ninguém pode roubar dele. Portanto, é aquilo que nós poderíamos chamar de uma riqueza real, consistente, que faz com que ele tenha base para dar respostas à vida. Diz a frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei.
Essa pessoa, pela maneira como ela atua na sociedade, você vê que é uma pessoa que ama a integridade. E não é simplesmente um robô que o faz para inglês ver, como costumamos dizer popularmente, por medo de ser punido ou desejo de ser recompensado. Isso, do ponto de vista filosófico, é fundamental. Uau, Professora, falando isso, eu fico assim pensando duas coisas que me vêm à mente. Uma, no último ano, quando nós fomos fazer um briefing com um palestrante sobre saúde mental no CONAS, eu e a Débora, na ocasião, que era secretária executiva à época, a gente falou assim: olha, a única coisa que a gente te pede é que você traga toda a tecnicidade da psicanálise e por aí vai. Mas, por favor, no final, não fala que ninguém precisa de saúde mental para ser mais produtivo. A gente só quer gente feliz, porque gente feliz é o que importa, né? Para a nossa sociedade e para fazer com que as coisas realmente funcionem. Isso A é questão muito das, lindo. a questão das três autoridades, que é uma ocasião, me parece que eu falei com vocês sobre isso, não sei se você recorda, Thaís, que existem três autoridades da parte de quem comanda, do ponto de vista da liderança. Uma é a autoridade intelectual, conhecer aquilo que se quer que o outro pratique. Outra é a autoridade moral, fazer junto, que também é muito importante. E a terceira é a autoridade humana, considerar que qualquer processo, bem ou serviço que seja oferecido à sociedade não é o produto principal. O produto principal são bens e serviços bem prestados e toda a equipe que participou desse processo tendo crescido ao longo desse processo, chegando ao final mais realizada, mais feliz do que estava antes. Essa é a autoridade humana, que nesse momento é decisivo dentro do ponto de vista das empresas. Quem colocar o critério do humanismo dentro das suas repartições, dentro das suas fábricas, seja lá onde for, vai se destacar, porque é o que realmente necessitamos. Considerar que o produto de qualquer coisa que nós fazemos, a princípio, dentro de uma sociedade, é o ser humano realizado. Seja lá o que for que você tenha como finalidade empresarial, o principal produto são seres humanos realizados. bom, Thaís, e essa linguagem sobre a integridade que a professora Lucilena falou mais cedo, ela tem tudo a ver, e eu acabei de voltar lá de um evento sobre integridade em Oxford, em que a gente falou e ouviu, né, sobre uma mudança importante que é deixar de ver a integridade pelo olhar do combate à corrupção um pouquinho, que é uma visão até um pouco negativa, mas necessária, e começar a ver pela construção da integridade, que é um outro olhar, né? Mas, e aí eu puxo um pouquinho para a Elisama agora, pelo olhar da psicanálise, né, Thaís? Porque, assim, inevitavelmente haverá momentos em que nos depararemos com situações de corrupção, de erros, de irregularidades. E aí fica a pergunta concreta: quando eu cair e não agir da forma mais íntegra, como proceder? O primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente caiu e que não agiu da forma mais íntegra. E é importante entender que nós não temos no mundo uma divisão de bons e maus. O ser humano ele é complexo. E nós somos muito, muito, muito complexos. Então, nós podemos ter atitudes em determinadas situações, em determinados contextos, que nem são as atitudes mais alinhadas com o que a gente acredita. Por quê? Porque nós, mais uma vez, falo, nós estamos inseridos em contextos. E aí, olha só, se a gente pensa a integridade como quem eu sou, esse lugar, essa construção de mim, da minha completude nesse mundo, do que eu acredito como valor central para a vida. Em uma sociedade que te diz o tempo inteiro que você é o que você produz, você é o que você mostra. Você, se não postou, nem existe. Né? Então, a gente está numa sociedade que atualmente ela cobra de nós a aparência constantemente. Quando nós falamos da psicanálise, a gente fala do self, que é essa construção de quem eu sou, que ela acontece desde que a gente é muito pequenininho, e de um falso self, que é essa imagem que se cria para mostrar para o outro, que é essa coisa do inglês ver. Quem é que eu sou para que você goste de mim? Quem eu sou para que você me admire? Quem eu sou para que você me aceite? Quem eu sou para que você me enxergue como um líder competente? Quem eu sou para que você me enxergue como uma boa mãe? Quem eu sou para que você me enxergue como um bom marido? Essa visão de quem eu sou para que você me enxergue como uma boa pessoa, ela normalmente não aceita o erro. Ela não abarca as próprias incongruências, porque nós não somos completamente congruentes, nós não somos completamente alinhados com o que a gente
Acredito, o ser humano tem altos e baixos. A gente erra, a gente se atrapalha, a gente age por impulso, a gente age sem pensar, que não deve ser a regra, mas existem as exceções. E se eu aceito que é minha responsabilidade perceber e notar o meu erro e repará-lo, e que isso não define quem eu sou, o meu erro não define quem eu sou, mas como eu lido com ele fala muito sobre quem eu sou e sobre os meus valores, eu aceito o meu erro como parte do meu processo de aprendizado, de crescimento, em qualquer ambiente que eu estou. E aí eu vou assumir o meu erro e falar, olha, Camata, hoje eu falei nessa escolha aqui. Falei achando que era a melhor escolha, falei achando que eu ia conseguir corrigir ali na frente. Errei aqui pensando que eu já estava com o objetivo ali de que ia dar certo. Me equivoquei. Errei. Como que a gente conserta isso? Qual é a atitude que eu preciso ter para que a gente consiga reparar este erro que eu cometi? E para que eu volte para esse lugar de integridade, que é um lugar que eu entendo que eu estou sendo honesta comigo e com esse mundo ao meu redor. É esse lugar em que eu posso olhar para os olhos dos meus filhos que eu estou educando com tranquilidade. Com eu faço o melhor. E aí esse olhar, ele vai aceitar esse meu erro como parte do processo. Eu errei, me disso, o que é que eu faço? Não, o foco não é não errar. Tem uma autora que ela fala sobre compaixão, que eu gosto muito, ela chama Kristin Neff. E ela faz uma brincadeira que ela fala, quando a gente promete pra gente mesmo que a gente nunca mais vai errar, a gente tá colocando a meta de gente morta. Porque a gente viva erra. Se a gente viva vai errar. Quantas vezes nós prometemos pro nosso marido, pros nossos filhos, não, eu não vou mais fazer isso. Daqui a pouco tá lá você fazendo. Quantas dietas a gente já começou na vida e falou assim, a partir de segunda-feira eu não como nada que me faz mal. E aí na segunda-feira você tá lá, no final do dia, pedindo um fast food. Falando, meu Deus, mas por que eu tô fazendo isso? A minha pressão alta, eu sei que me faz mal. Eu sei que eu não devia estar fazendo isso. Olha o que eu tô fazendo de novo. Então nós temos essas incongruências humanas. Mas reconhecer isso não é a meta de gente morta, de que eu nunca mais vou errar, é quanto eu estou atenta aos meus erros, às minhas falhas, às minhas incongruências, o quanto eu entendo que isso não define quem eu sou, mas que a forma que eu vou reagir a partir disso interfere muitíssimo em quem eu sou e como eu lido com o mundo. É nesse ponto aqui, de como eu reparo, de como eu assumo, de como eu reconheço, de como eu construo uma nova versão minha, um novo olhar sobre mim, sobre o outro, sobre meu relacionamento, seja ele qual for, a partir desse erro, não tirando esse erro e fingindo que ele não existe, mas chamando esse erro para conversa, para a gente olhar para ele e falar onde foi que a gente falhou aqui, isso faz de nós seres humanos melhores. Não é o não errar, é como a gente age diante dos nossos erros. Essa fala de Elisama, professora, até, por favor, complete aqui, porque, assim, afinal de contas, a senhora que é minha professora de filosofia, mas eu lembro muito da Blavatsky, que fala, né? Quem faz o seu melhor faz tudo aquilo que se pode esperar do ser humano. E essa fala da Elisama me faz pensar nisso, que até quando a gente falha, se a gente estiver fazendo tudo que a gente dá conta ali, às vezes faz com que a gente olhe para aquilo dali e pense, olha, eu dei o meu melhor naquele momento. Talvez amanhã eu vou conseguir ser um pouco melhor do que eu dei hoje. E isso não pode deixar a gente, claro, numa zona de conforto, né? Mas isso também faz com que a gente entenda que talvez naquele momento ali é o que a gente tinha condições e vai fazer com que a gente fique mais forte para amanhã dar um pouco mais ainda. Professora, a senhora fala assim muito bem dessa questão da confiança, inclusive na confiança do ser humano, e isso é lindo demais. No controle interno, a gente já aprendeu, inclusive, com outras experiências em países que são tidos como os menos corruptos do mundo, que a confiança é parte fundamental do processo. Que quanto mais você confia, você tem menos corrupção. Quanto mais você confia, mais você entrega para uma sociedade. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa perspectiva da confiança, para a gente poder caminhar mesmo para uma sociedade mais justa e fraterna. Na verdade, muito parecido com o que eu já falei da integridade, a confiança, em primeiro lugar, se dá sobre si próprio. Então, uma pessoa que, por exemplo, é um ladrão, não confia de deixar a sua bolsa ou a sua carteira na mão de quem quer que seja.
Uma pessoa que mente constantemente terá muita dificuldade de acreditar no que os outros dizem. Então, a confiança, em primeiro lugar, é sobre si próprio. Quando eu tenho uma certa, digamos assim, autoestima, um certo autorreconhecimento de que eu sou uma pessoa que busca o aperfeiçoamento e eu me respeito, isso é fundamental. Eu tenho dignidade, eu me respeito. Você pode partir para criar um vínculo de confiança com o outro. Quando você tem uma relação de pessoas que nenhuma delas tem muita segurança em si próprio, é muito provável que aí se provoque um ambiente de desconfiança, de atrito, onde constantemente estão buscando, de alguma maneira, conseguir algum êxito em detrimento do outro e não junto com ele. Tá? É claro que a questão é complexa, não é só isso, teria muitos elementos para falar, mas a confiança, com certeza, é um elemento fundamental. Mas ela se constrói quando o ser humano confia em si próprio e essa predisposição abre uma oportunidade de confiar no outro. Ela aceita o outro dentro do seu mundo. A princípio, as pessoas sólidas, as pessoas que têm uma estrutura um pouco mais sólida, elas são muito, criam muitas oportunidades para os demais. Sempre acham que o outro pode fazer algo bom, sempre veem no outro alguma perspectiva. É muito interessante que pessoas desse tipo, elas sempre olham, porque os seres humanos são uma mistura de várias coisas, elas sempre olham as pessoas a partir daquilo que elas têm de melhor. E, inclusive, por olhar para aquilo que elas têm de melhor, elas ajudam essa própria pessoa a ver o que elas têm de melhor. As pessoas que confiam em si próprias criam um ambiente de confiança, onde a tendência das pessoas é se sentirem amparadas, entendidas e, de alguma maneira, recebidas nesse círculo mais íntimo dessa pessoa. Daí vem aquela questão que falávamos há pouco, não é? Da identidade, da fidelidade a um propósito humanista, de termos paz de consciência, de estarmos quites com a nossa própria consciência, fiéis a nós mesmos e todos esses elementos que já falamos a respeito. Eu acredito, inclusive, que tem um pouco a ver com a colocação anterior, que estávamos discutindo ainda há pouco, tem a ver com um caráter sólido. Existe esse elemento que Platão falava bastante, eu gosto muito da definição de Platão no Diálogo à República, que ele fala sobre caráter da seguinte maneira: nós temos inclinações. Todo ser humano nasce com inclinações para gostar de algumas coisas e rejeitar outras. Acontece que não fomos educados para gostar de tudo aquilo que nos faz crescer como seres humanos e para rejeitar tudo aquilo que nos animaliza. Essa educação não foi perfeita. E assim nós gostamos de muitas coisas que nos fazem mal e rejeitamos muitas coisas que poderiam ser boas para nós. Isso significa um caráter incompleto, não tão bem formado. E a grande maioria, quase totalidade da humanidade é assim. Inclusive, eu peço que tenham cuidado quando as pessoas chamam alguém de mau caráter, porque um caráter tão bom e tão intacto assim é algo meio raro. Agora, uma coisa é eu reconhecer que eu tenho esse problema de caráter, ter um referencial, eu quero ser melhor do que isso, e me colocar num ânimo de aperfeiçoamento, buscando todos os dias ir um pouco além do que eu fiz no dia anterior. Ou seja, ter ânimo de aperfeiçoamento e acreditar que eu posso ser melhor do que isso. Isso é a pessoa que confia em si próprio. Agora, acontece que é muito comum na nossa sociedade, é um padrão comum de pensamento que o homem não muda. Sabe aquele ditado popular do pau que nasce torto, morre torto? Ou seja, que o homem não é um ser que mude, não é possível melhorar o ser humano, por incrível que pareça, as pessoas acreditam muito nisso, e que não é desejável melhorar o ser humano, porque não necessariamente as virtudes vão fazer com que esse homem tenha acesso às benesses da sociedade, quer ser bem-sucedido, ser conhecido, ter fama, ter dinheiro, ter algum tipo de vantagem material. Então, as virtudes não necessariamente conduzem nessa direção. Nós temos uma visão um pouco maquiavélica de que os fins justificam os meios. A famosa frase, que inclusive é injusta, Maquiavel não dizia exatamente isso, mas tudo bem, nós pensamos dessa maneira. Uma pessoa que tenha destaque, que tenha fama, que tenha fortuna, você não pergunta como ele chegou ali. Você dá a ele todo o reconhecimento que a sua posição exige. Então, não se considera que a virtude tenha muito valor. A partir do momento em que você vai mudando essa visão, em primeiro lugar, o ser humano pode mudar sim, ele veio ao mundo para isso. Segundo lugar, é preciso que você queira transformar a si próprio, que se você não quer, não tem jeito. Em terceiro lugar, acreditar que o êxito, prosperar, a própria palavra prosperar, significa colocar-se a favor das nossas esperanças.
A prosperidade tem muito a ver com essa consistência interna, com a maneira como encaramos a vida como seres humanos. Prosperar é humanizar. Quando a pessoa quer e vê isso como necessidade, aí sim essa é uma pessoa em quem se pode confiar, ainda que ela erre, ela vai ter aperfeiçoamentos. É como se nós disséssemos que existe uma integridade, uma corrupção, perdão, dolosa ou culposa. Uma culposa é aquela que fazemos em virtude da nossa imperfeição, porque não vemos as consequências daquilo que foi feito. E uma dolosa é aquela que nós vemos perfeitamente quais são as consequências daquilo que fazemos e fazemos ainda assim porque acreditamos que isso nos traz uma vantagem e isso é o nosso referencial de vida. Essa é uma deformação de caráter complicada. Já dizia o próprio Platão que os erros do ser humano têm que ser julgados em proporção da consciência que ele tem das consequências desse erro. Então, uma pessoa que perfeitamente consciente do que ela está fazendo faz, porque segundo o seu referencial de vida, isso é o melhor, ela pode ser orientada, ela pode ser advertida, ela pode passar por muitos processos que intimidem esse comportamento dela. Se ela não mudou seu referencial de vida, ela simplesmente vai refinar a sua forma de disfarçar aquilo que ela faz. Ou seja, isso é um tipo de corrupção dolosa, tá? Que nós temos que observar, que saber exatamente que nível de corrupção de caráter essa pessoa tem. O dolo é, eu sei que isso é negativo, mas isso me traz vantagens e eu quero ainda assim. É o pior tipo de desvio moral que existe. Eu pago pelo meu prazer a dor dos demais. Eu acho que vale a pena. Eu pago pelo meu ganho a perda dos demais. Eu acho que vale a pena. Isso é uma deformação de caráter bastante complexa. E essa é difícil da gente trabalhar com ela. Porque quando você adverte essa pessoa, ela vai refinar os seus meios, mas não vai mudar o seu objetivo de vida. Tá? Então, reformar o caráter é perfeitamente possível, contanto que você o queira e valorize isso. Isso é o erro culposo. O outro é bem mais complicado de se lidar, e para esse tem que se estar atento. Ótimo encontro da filosofia com a psicanálise, hein, Thaís? É só o primeiro, né? Excelente. E eu já sabia que esse encontro ia ser assim, né? Porque a professora eu admiro a longa data, é minha professora, como eu bem disse. E Elisama foi também um encontro de vida, né, Elisama? E eu falei isso da primeira vez que a gente se encontrou virtualmente. E aí, quando aconteceu a nossa reunião, eu já sabia que seria assim. Bom, esse papo aqui podia virar, na realidade, né? Estender, porque está muito bom para a gente, eu acredito para quem está nos ouvindo também. Mas a gente tem aqui um compromisso com o horário, principalmente com o convite que fizemos a vocês. Então, só considerações finais, palavras finais para a gente se despedir dessa conexão, professora Lúcia. Bom, eu gostaria de dizer, existe uma frase que se atribui ao filósofo Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. A maneira como a gente trabalha uns com os outros seja sempre no intuito de transmitir um pouco daquilo que temos de melhor, ou seja, transmitir um conhecimento que possa ajudá-lo a ser melhor. Exatamente o ponto de ligação entre as pessoas. É quando eu tomo todo ser humano que passa por mim como uma oportunidade. Eu vejo da maneira que ele vê, da melhor forma possível, e ele vê a melhor forma que eu tenho de ver o mundo. E trocamos essas moedas, intercambiamos, e assim cada ser humano que passa por mim se torna melhor. Cada ser humano que passa por mim, eu me torno melhor. Nós crescemos a cada contato. Ou seja, que o nosso ensinamento tenha essa finalidade. Que nós estejamos constantemente na posição de pedagogos e de aprendizes. Que passemos para as pessoas um ensinamento que possa efetivamente torná-los seres humanos melhores. Depois de ouvir uma fala tão bonita, né, sobre esses encontros, eu me lembro de uma música dos Mutantes que diz: vou andando como vou, sendo como sou, vou andando pelo mundo, jogando meu corpo no mundo, vou sendo como sou, andando como posso. Em cada encontro eu deixo e recebo um tanto, né? Que a gente lembre realmente de deixar e receber um tanto nos nossos encontros. Para mim, uma das palavras mais bonitas que existe em todas as relações é a curiosidade. Curiosidade é uma palavra maravilhosa e que nós vamos deixando para trás. E eu convido cada pessoa que está ouvindo a gente a tentar ser um pouco mais curiosa sobre si e sobre o outro. Então, por que que eu agi assim? Por que que eu fiquei tão nervosa nessa situação? Onde é que mexeu em mim para eu ter ficado tão angustiado diante do que aconteceu? Por que eu fiquei tão indignado? O que é importante para mim aqui?
e tenha curiosidade sobre o outro. Nós temos ideias muito fechadas sobre o que cada um faz. Então, ele fez isso porque ele é mau caráter, ela fez isso porque ela é desonesta. Vamos ter um pouquinho mais de curiosidade. O que é que tem nos movido nas nossas atitudes? Quanto mais curiosidade eu tenho, e aqui curiosidade não quer dizer que a gente vai ser complacente, não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça, não é nada disso. Mas é que nós vamos olhar o outro com um pouco mais de interesse. De interesse em saber como ele vê o mundo, como ele percebe a situação, interesse em nós mesmos. Quanto mais interesse a gente tem, mais a gente amplia as nossas possibilidades de relacionamento. E mais potente ficam os nossos encontros, né? Então, eu peço que cada pessoa que nos escute, que exercite a curiosidade sobre si e sobre o outro. O ser humano é muito interessante. E quando a gente se fecha nas certezas, a gente perde muito desse interesse sobre nós e sobre as nossas relações. Uau, e falar sobre escutar, né, Thaís? Uma das macrofunções importantes do controle interno está ligada à ouvidoria, né? A gente, a gente ouviu um dia desse que existem muitos cursos por aí ensinando as pessoas a falar, né? Tem media training, tem curso para várias áreas, mas para escutar a gente não é treinado, né? Isso tem muito a ver porque ouvidoria é um espaço que realmente tem uma riqueza de informações que chegam para o poder público e para poder filtrar e melhorar a política pública a partir de tudo isso é preciso saber escutar aquele que muitas vezes está gritando porque ele nunca foi ouvido, né? Então, acho que esse encontro de visões aqui, ele conecta assim com a nossa realidade também, de uma dessas macrofunções importantes do controle, que é a ouvidoria, e de tantas outras. Eu acho, Thaís, que a gente conectou sim, e que a gente cumpriu bastante dessa nossa mensagem de estar conectado com o controle, que não é uma visão de dentro do controle, são duas visões de fora que a gente trouxe hoje e conectou um pouco com a nossa realidade. E é justamente com esse sentimento que a gente se despede do primeiro episódio do Conectados com o Controle. A gente espera que esta conexão tenha, de fato, aprimorado os seus conhecimentos. Eu estou saindo daqui muito maior do que quando eu entrei. E eu sabia que não seria diferente com essas duas pessoas que são tão queridas. E no próximo episódio a gente vai estar mais próximo e mais conectado. E para isso a gente quer ouvir você. Manda uma sugestão de tema para a gente. Isso daqui é para ser construído juntos. O Conectados com o Controle não é do CONASSE. O Conectados com o Controle é nosso. E a gente quer fazer isso também junto com vocês. Até o mês que vem. Obrigado.